Vou mostrar aqui para você a quantidade ideal de volume de treino para cada agrupamento muscular, falando tanto para naturais quanto para hormonizados. Antes de tudo, vamos falar a respeito do volume de treino entre naturais e entre hormonizados. Qual que é a diferença? A capacidade de recuperação entre eles. Claro que aí vai entrar também a questão do rendimento no treino, a força, mas o principal ponto que a gente deve mencionar aqui a respeito da diferença dos naturais e dos hormonizados, as pessoas que utilizam esteroides anabolizantes, é a capacidade de recuperação. Os hormonizados, eles terão uma capacidade de recuperação mais otimizada. Eles vão conseguir recuperar a musculatura entre um treino e outro de forma mais rápida, justamente por essas questões hormonais. Esses hormônios que ele está ingerindo a mais, está colocando a mais no organismo, vai facilitar o anabolismo e, consequentemente, a recuperação muscular dele vai ser melhor. Com isso, ele vai conseguir garantir um volume de treino mais alto e uma frequência de treino mais alta. Por quê? Justamente porque a capacidade de recuperação dele é maior. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que utiliza o hormônio faz, por exemplo, 20 séries para bíceps na semana. Ela consegue se recuperar entre cada sessão? Se dividir 20 séries em 2 sessões? Ótimo, consegue se recuperar, provavelmente vai conseguir progredir carga sempre, já que ela está se recuperando. Já falando de um natural, se avaliar pelo mesmo nível de experiência muscular, pelo mesmo nível de condição advinda da alimentação, ou seja, mesma ingestão calórica, mesma experiência de treino, um hormonizado conseguiria se recuperar muito bem, utilizando um volume de mais ou menos 20 séries para bíceps na semana. Já um natural, como a capacidade anabólica dele e de recuperação é menor, é menos otimizada, muito provavelmente 20 séries na semana vai ser muito para ele. Ele não vai conseguir se recuperar bem entre uma série e outra, consequentemente não vai conseguir ter o anabolismo, a hipertrofia, porque a hipertrofia é conseguir dar o estímulo do treino. Aí você deu o estímulo, você vai ter que recuperar desse estímulo e super compensar. Ou seja, você dá o estímulo no treino, o seu músculo faz assim, você tem a fadiga, microlesão. O ideal está aqui, aí você tem o treino, ele desce, tem a microlesão. Você dá o tempo de descanso, aí vai subindo. Chegou no nível que você estava, aí tem a super compensação. Porque teve aquele estímulo, o corpo entendeu, nossa, eu preciso me recuperar e ficar mais forte do que eu já era para conseguir aguentar, tolerar esse estímulo que ele está me dando. Então eu vou super compensar esse volume de trabalho que veio advindo do treino, que ele me deu esse estímulo. Então eu vou super compensar esse estímulo para eu ficar mais apto a treinar nesse volume que ele está me oferecendo. Então, se você não descansar o suficiente, o seu corpo não vai ter tempo o suficiente para se recuperar e para conseguir super compensar. Sem esse tempo de descanso adequado, você não vai ter hipertrofia. Essa é a diferença entre naturais e hormonizados. Claro, a gente deve levar mais em conta a resposta individual de cada pessoa. Essa é a teoria. Pode ser que pelo nível de experiência de treino, pela capacidade de recrutamento de fibras, pela questão da consciência corporal, muitas vezes, já aconteceu com os meus alunos na minha assessoria, de o natural utilizar um volume de treino superior do que o do hormonizado. Por quê? Porque ele já tinha um nível de experiência muito mais alto do que o do hormonizado, consequentemente ele precisaria de um estímulo maior do que ele já estava vindo fazendo. O volume de treino a gente vai definir a partir da experiência de treino, do histórico de treino de cada indivíduo. Se uma pessoa vem fazendo 30 séries semanais, ela está acostumada com 30 séries. Se eu aumentar para 35, aí sim vai ser um bom volume, vai ser um volume acima do que ele está acostumado. Se ele vem acostumado com 20 séries, se eu aumentar para 35, vai ser muito grande o volume. Ele não vai conseguir se recuperar. Então, uma pessoa que vem com 20 séries alinhada, e o que eu utilizo e o que os estudos mostraram que é o ideal para se fazer com essa pessoa, você aumentar 20% do histórico de treino das pessoas, dos indivíduos que vêm treinar com você. Por exemplo, uma pessoa está vindo com 20 séries, aumenta para 24, ótimo, excelente, já é um estímulo muito bom para ele. Já uma pessoa que vem com 30, pode aumentar para 36,
35 séries. Então essa adequação do volume vai vindo em decorrência do histórico de treino de cada pessoa, certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, se tratando mais especificamente de uma questão genérica aí, um volume em média que os estudos indicaram. Primeiro, falando dessa questão dos estudos, os artigos científicos eles fazem estudo com pessoas destreinadas ou muitas vezes treinado, mas não no nível de bodybuilder, assim, as pessoas que vão à academia para malhar, não para treinar. Então, os estudos eles também são muito rasos nessa questão de volume de treino, porque eles não existe artigo científico feito com bodybuilder para saber na ciência qual seria o volume de treino ideal. O que a prática ensinou e o que a gente pegar, pelo menos a base dessa teoria dos artigos, o que mostra tudo isso pra gente, que o ideal para os bodybuilders é variar entre 20 e 40 séries semanais para cada agrupamento muscular. 20 e 40. Aí vai variar de pessoa para pessoa, do histórico de treino, o que ela vem acostumada a treinar, qual é a intensidade de carga que ela utiliza no treino. Se ela utiliza uma intensidade de carga muito alta, poucas repetições em média, mas muita carga, é um indivíduo já bastante treinado, muito provavelmente ele não vai precisar de um volume tão alto de treino, porque ele já aumenta o volume de trabalho total dele na carga. Então o volume a gente tem que encontrar uma média entre a tensão mecânica, que é a utilização da carga, e o volume de séries. O equilíbrio ideal, o ponto ideal entre esses dois fatores vai definir o máximo da hipertrofia para esse indivíduo. Então, o que os estudos, o que o empirismo, o que na prática a gente vê que funciona da melhor forma para os bodybuilders? Trabalhar entre 20 e 40 séries semanais para cada agrupamento muscular, levando em conta todos esses outros fatores individuais que eu falei aqui para você. Aí você vem e me pergunta, mas Lucas, você falou aí do histórico de treino, quanto que eu venho fazendo, que eu devo aumentar um pouco e tudo mais, e também falou do volume que os bodybuilders costumam usar, mas como que eu encontro o volume ideal para mim, para cada agrupamento? Tá aí, a resposta vai conforme a preferência e as necessidades de desenvolvimento muscular. O que significa isso? Por exemplo, você quer desenvolver mais o deltoide lateral do que o frontal e o posterior do seu deltoide, ou do que o peitoral, as costas. O seu foco é o deltoide lateral, então você vai jogar um volume de treino maior para o deltoide lateral. Para melhora de ponto fraco, o que os estudos, o que os artigos apontam, é que você deve aumentar o volume de trabalho total para esse músculo, para que ele responda muito bem. Os artigos científicos, as meta-análises, a união de diversos artigos mostrou que o princípio básico para haver hipertrofia é o volume de trabalho total. Não significa volume de série, não significa só isso. O volume de trabalho total é carga, intensidade da carga, né? No caso, é volume de séries, capacidade de recrutamento muscular, consciência corporal, envolve tudo isso. Isso tudo unido, isso significa volume de trabalho total. Mas falando de uma forma mais prática para você trabalhar, volume de séries. Se você quer desenvolver mais o deltoide lateral, aumenta o volume de séries para o deltoide lateral. A primeira pergunta que eu faço para todos os meus alunos da assessoria: qual é a sua preferência por desenvolvimento muscular? Eu quero desenvolver mais os quadríceps. Eu quero desenvolver mais o bíceps e o tríceps. Eu quero desenvolver mais costas. Joia? Quer desenvolver esses músculos? Eu vou aumentar o volume para esses músculos. Ou se você vai dar um estímulo maior nesses grupamentos específicos, eles vão responder com maior hipertrofia. Isso até é meio lógico da gente pensar. Quanto maior o volume de trabalho, tendo em vista que a recuperação muscular está controlada, não adianta você extrapolar, jogar o volume em 100 séries semanais, porque você não vai conseguir se recuperar e não vai ter aquela super compensação que eu expliquei para você. Então, respeitando a recuperação muscular de cada um, coloca o volume de treino mais alto nos grupamentos que você quer desenvolver mais. Aí muitas mulheres que eu atendo, a maioria delas, se não 100%, quer desenvolver mais os glúteos. O glúteo, ele é um músculo que ele está inativo durante o dia todo. Ele é uma almofada. Você senta nele o dia inteiro, ele não é ativo o dia inteiro. Por exemplo, os deltoides. Tudo que você está fazendo, você está mexendo nos deltoides.
Já o glúteo não, o glúteo fica inativo, sentado o dia inteiro, dificilmente você vai utilizar muito ele no decorrer do seu dia. Então ele é um músculo que suporta bastante volume de treino. Ele é um músculo que você pode jogar o volume de séries bem lá no alto. E tem alunas minhas mais treinadas, lógico, que faz 35, 40, 45 séries semanais de glúteo isolado. E isso porque elas suportam e estão desenvolvendo muito bem nesse volume, porque tem um histórico de treino muito bom e principalmente elas têm a capacidade de recuperação e conseguem progredir carga, ter uma progressão de rendimento mantendo esse volume de treino. Então esse é o volume ideal para elas. Inclusive, enquanto umas fazem de 35, 45 séries semanais para glúteo, outras precisam fazer 15, 20, porque elas já têm uma consciência corporal muito boa para os glúteos. Em outros músculos, em outros treinos direcionados, por exemplo, para quadríceps, para posterior, elas já ativam muito bem os glúteos. Então não precisa de um volume de treino muito alto de forma isolada. Já nesses outros treinos, elas já conseguem recrutar muito bem. Então o volume de treino você deve levar em conta tudo isso, deve levar em conta todo o planejamento, as preferências, as necessidades, tudo isso, tá joia? Um outro ponto que muitas pessoas vêm me perguntar a respeito das panturrilhas. Eu posso treinar panturrilha todos os dias? No geral, se você estiver se recuperando bem, ótimo, sem problemas. Mas o que muitas pessoas pecam, 2 pontos para a panturrilha: pouca amplitude. A panturrilha, ela faz todo o movimento de flexão e extensão de tornozelo. Não adianta você fazer só isso daqui com o seu pé. É todo o movimento, amplitude completa em todos os exercícios de panturrilha. Não adianta você limitar a amplitude, porque você não vai conseguir realmente ativar elas da forma que precisa. Outro ponto, o braço de força da panturrilha, dos exercícios de panturrilha, eles são diferentes. Então a panturrilha aguenta muita carga, ela suporta uma intensidade de carga muito alta no treino. Você não vai sentar numa máquina, como por exemplo o burrinho lá, que você faz com os joelhos flexionados, você não vai colocar pouca carga lá. A panturrilha é um músculo que suporta muita carga e também muito volume de treino, porque ela também tem uma união, ela tem um conjunto muito bom de fibras vermelhas e fibras brancas. Então essa união torna ela resistente tanto para carga quanto para volume em si, se tratando de repetições, de séries, volume total de treino se tratando mais de repetições. Ela suporta muito bem esses 2 fatores, então você deve trabalhar ela com bastante carga, colocar bastante volume, aí você vai sim conseguir desenvolvê-la muito bem. Isso também vale a mesma analogia para os trapézios, que também são muito ativados no dia a dia, também para o antebraço. É muito ativado no dia a dia. Se você quer desenvolver essas musculaturas, vale sim colocar um volume de treino maior e também mais carga. E para finalizar, vamos só desvendar o mito. Galera, eu falei muito aqui a respeito de artigos científicos, de estudos que vêm comprovando, mostrando isso pra gente. O que a ciência ela traz pra gente são evidências. As evidências elas vão dar um norte pra gente trabalhar. O bodybuilder tem a mania de xingar a ciência. A ciência não está aqui para bater de frente com o bodybuilder. A ciência está aqui para entender o que os bodybuilders fazem e faziam, e ela quer entender isso e mostrar se isso tem real eficiência ou se é perda de tempo. A ciência ela é uma aliada para a gente. Ela não deve ser excluída, não tem que ter rixa entre bodybuilder, entre marombeiro, entre qualquer tipo de pessoa que pratica musculação, exercício físico de peso. Não tem que ter briga entre a prática e a ciência. Elas têm que se unir para a gente encontrar um ponto para direcionar muito bem. O meu trabalho ele é muito influenciado pela ciência. Eu me pauto muito na ciência e também muito na prática. Eu quero encontrar um meio termo dos dois, porque eu sei que ambos não funcionam de forma isolada. Você deve unir os dois para aí sim você encontrar o ponto ideal para que você consiga otimizar a sua hipertrofia e também ter uma melhora estética muito boa. Tá joia? Então esse foi o tema de hoje. Se você gostou, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos. Também tem mais dúvidas em relação ao volume de treino. E se inscreve aqui no canal. Se você quiser outro tema específico, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer. Tá joia? Valeu!